Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e estamos começando mais uma jornada de aprendizado. Com a ajuda de Deus e pela sua bondade, temos essa oportunidade de seguir por mais um trimestre da nossa Escola Bíblica. Antes de começar, deixa eu explicar para vocês questões essenciais que seguiremos durante todo o nosso trimestre. Primeiro, eu quero dizer que a minha estratégia de ensino ela é muito conhecida pelos estudantes que já estão aqui. Eu sempre leio uma passagem e logo em seguida explico essa passagem e logo em seguida aplico essa passagem. Essa é a metodologia que eu utilizo para pregar aqui com vocês na nossa escola bíblica. Segundo, vocês não vão me ver aqui na nossa gravação ler trechos da revista. Eu compreendo que o texto mais importante e o texto que deve ser objeto do nosso estudo é o texto bíblico. Essa, afinal de contas, é uma escola bíblica dominical e não uma escola revista dominical. Então, a revista você deve ler sozinho em casa quando lhe for oportuno. E eu seguirei sempre com o texto bíblico. Um dos textos indicados na lição será sempre o texto que nós vamos estudar. Terceira e última informação para a gente começar. Essa aula tem uma estratégia educacional muito própria. Há 3 informações que estão aqui na descrição do vídeo que você deve se atentar. Primeiro, há um cronograma da aula. O que é o cronograma? É a maneira como eu faço a apresentação do conteúdo para vocês. Então a aula sempre está dividida em sessões. Aqui na descrição do vídeo você encontra essas sessões. Segundo, há uma aula-atividade que serve para o seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que você faça as 2 atividades para verificar aquilo que você aprendeu. Terceiro, há também um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. E assim nós teremos um diálogo colaborativo, onde eu falo, você contribui. E, havendo dúvidas, eu tento conversar com você sobre essas questões. Tudo bem? É muito importante haver uma dedicação da sua parte para esse estudo. Reserve semanalmente um tempo para ler a Bíblia, assistir essa aula, ler a sua revista e faça isso semanalmente. Esse é um estudo que se seguirá pelos próximos 3 meses. É importante haver dedicação da sua parte. Tendo feito essas observações, eu falo agora sobre a nossa primeira lição, a lição de número 1, e o título da lição é A Relevância da Palavra de Deus para a Edificação Doutrinária da Igreja. Bom, inicialmente o que eu quero fazer é apresentar para vocês o cronograma da nossa aula, a maneira como eu seguirei com o conteúdo. A nossa aula está dividida em 3 sessões, primeira, segunda e terceira. O que geralmente vocês vão encontrar na primeira sessão é uma explicação do contexto literário. Professor, o que é o contexto literário? Toda lição tem um texto áureo, que é um texto-chave, o texto mais importante. O que eu faço no contexto literário da primeira sessão é exatamente explicar para vocês sobre o que o autor está falando. Qual é o contexto em que essas palavras do texto bíblico foram pronunciadas? E eu faço isso para que a gente não fique tirando o texto do contexto, para que a gente não fique fazendo mau uso do texto bíblico. Então a primeira sessão serve para explicar o contexto bíblico e eu sempre faço isso, à exceção de hoje. Como essa é a nossa primeira aula, eu quero falar na primeira aula e na primeira sessão sobre um conteúdo que servirá para todo o nosso estudo ao longo desses próximos 3 meses. Cuidados que devemos ter quando queremos tornar a igreja relevante. Então, excepcionalmente nessa primeira aula, já que o título da lição é sobre a relevância da igreja, eu quero, na primeira sessão, falar sobre esses cuidados que nós devemos ter quando nós estamos falando que uma igreja tem que ser relevante.
Na segunda sessão da aula, então, eu explico para vocês o texto áureo, que segundo o comentarista é o texto mais importante. Então, geralmente aqui em cima eu explico o contexto literário e depois eu explico a passagem. Hoje, excepcionalmente, eu começo com uma questão importante para o nosso estudo e depois eu me volto para o texto de Apocalipse 3:8. Por fim, na terceira sessão, eu encerro a aula fazendo algumas aplicações. Como falei, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o cronograma da aula. Se você estiver no celular, abaixo da tela vai aparecer a palavra mais. Clicando na palavra mais, vai então abrir a descrição do vídeo, onde você vai encontrar todas essas informações. Começando então a primeira sessão, eu quero falar nesta primeira sessão sobre cuidados que devemos ter quando queremos tornar a igreja relevante. O título da lição é sobre a relevância da igreja, e quando nós estamos pensando na relevância da igreja, nós temos que ter cuidado em relação a algumas coisas. Então, nessa primeira sessão, quero fazer uma advertência que vai servir para todo o nosso estudo. Quais são os cuidados que nós devemos ter quando queremos tornar uma igreja relevante? Para explicar isso a vocês, eu quero explorar um trecho de uma história, de um livro de ficção, que é até um livro um pouco conhecido. O livro coloca uma situação hipotética. Imagine aí um jogo de xadrez cósmico, onde dois jogadores invisíveis estão jogando para disputar pela alma de uma pessoa. Essa é a história que o C.S. Lewis conta no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nessa história ficcional, são trocadas cartas e correspondências entre dois diabos. Um diabo que é veterano e outro diabo que é novato. Por isso que o nome é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Um diabo veterano compartilhando e trocando cartas com um diabo novato. E aí, em cada uma dessas cartas, este diabo que é veterano vai tentar ensinar lições para aquele diabo novato sobre estratégias sutis e manipuladoras que ele pode tentar utilizar para desviar um certo personagem, um certo ser humano, de suas virtudes e de sua fé. A intenção do C.S. Lewis neste livro é nos fazer refletir sobre as nossas próprias falhas e as nossas próprias tentações através dos olhos do nosso inimigo aqui, o diabo, esse personagem ficcional. Nas cartas, então, nós temos diversas estratégias. Uma dessas estratégias é a estratégia da distração. Eu queria, então, ler um trecho da carta número 15 e explicar para vocês a relevância do que o C.S. Lewis está nos dizendo. Leia comigo. O que desejamos, se os seres humanos tiverem que se tornar cristãos, é mantê-los no estado mental que eu chamei de cristianismo e... Você me entendeu? Cristianismo e a crise, cristianismo e a nova psicologia, cristianismo e a nova ordem mundial, cristianismo e a cura pela fé, cristianismo e a pesquisa psíquica, cristianismo e o vegetarianismo, cristianismo e a reforma ortográfica. Se não houver como evitar que eles se tornem cristãos, ao menos faça com que sejam cristãos com um desses diferenciais. Substitua a própria fé por alguma moda com o colorido cristão. Trabalhe em cima do horror que eles sentem as mesmas coisas de sempre. Veja, nesse conselho, esse diabo veterano enfatiza que manter os seres humanos ocupados com certas distrações é uma estratégia muito poderosa para desviá-los da fé. Neste caso, a preocupação excessiva com essa relevância é que vai servir como uma armadilha para o diabo. O desejo não é conhecer e obedecer à fé. O desejo é procurar um diferencial da fé tradicional e básica. Ao invés de querer a fé tradicional e básica, crie neles este desejo por procurar alguma coisa que seja diferente. E veja, apesar dessa ser uma carta ficcional, o que Lewis está dizendo é verdade.
a vontade de romper com aquilo que é tradicional, faz com que muitos cristãos e muitas igrejas entrem numa crise de relevância. Eles não querem mais seguir o cristianismo puro e simples, utilizando aí uma expressão do livro do C.S. Lewis, né? Eles não querem mais o cristianismo puro e simples. Eles querem um cristianismo com alguma coisa a mais. E aí esse diabo veterano acrescenta: o horror, a mesma coisa de sempre, é uma das paixões mais valiosas que produzimos no coração humano. Uma fonte infindável de heresias na religião. Essa demanda é valorosa em vários sentidos. Em primeiro lugar, ela diminui o prazer ao mesmo tempo que aumenta o desejo. Nós os treinamos para pensar no futuro como uma terra prometida reservada aos heróis privilegiados. Porque a busca pela relevância pode acabar tornando uma armadilha para o cristão que o separa da fé. Segundo o texto que nós estamos lendo, esse texto ficcional do C.S. Lewis, porque essa procura pela relevância acaba diminuindo no cristão o prazer que nós deveríamos sentir por aquilo que nós já temos. Ao mesmo tempo, aumenta a nossa expectativa sobre a ilusão que, se nós conseguirmos algo novo, isso pode trazer experiências que nós ainda não vivemos. Por exemplo, se nós conseguirmos uma maneira nova de cantar, de adorar, de fazer música, uma maneira autêntica, nós vamos chegar a sensações e a experiências que nunca chegamos. Ele diz que essa maneira de pensar sempre faz parecer que há um pote de ouro no final do arco-íris, né? Nós seguiremos por este caminho, quando chegarmos lá, o que encontraremos será um pote de ouro. Com isso, nós acabamos nos movendo com o pensamento que a relevância vai nos dar o que nós ainda não tivemos. Queremos deixar um legado na história por termos feito algo que nunca foi feito por ninguém. Mas, na verdade, segundo o C.S. Lewis, essa é uma das armadilhas do diabo para nos tirar do foco. Como nós veremos a partir de hoje, dessa primeira lição, há uma diferença muito grande entre aquilo que é sucesso para nós e a maneira como Deus avalia o sucesso de uma igreja. A maneira como nós queremos ser relevante é muito diferente da maneira como o mundo entende relevância. A relevância que a igreja precisa ter é relevância de ser sal em um mundo insípido, ser luz em um mundo em trevas. Então, há uma diferença muito grande e cada igreja local precisa decidir que tipo de relevância ela vai querer. Quais critérios uma igreja local deveria utilizar para se organizar? Será o espírito do nosso tempo que busca essa relevância, essa experiência inimaginável, fazer aquilo que ninguém nunca fez, romper com o cristianismo puro e simples e sugerir algo que ainda não foi feito, porque no final do arco-íris há um pote de ouro? Ou nós vamos seguir o cristianismo puro e simples, acreditando que o cristianismo puro e simples vai nos tornar a igreja relevante que devemos ser, sal e luz. O sentido que eu desejo utilizar aqui para a palavra relevante é o primeiro sentido. Para mim, uma igreja relevante é aquela que consegue ser fiel a Deus antes de qualquer coisa. Ela consegue ser luz em um mundo em trevas. Ela consegue ser sal em um mundo insípido. Nesse sentido, eu não vou explicar nada de novo para vocês. Como sempre faço em minhas lições, eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Eu leio o texto, explico o texto, e do texto eu tiro algumas explicações relevantes para nós, algumas aplicações relevantes para nós que queremos ser uma igreja relevante à luz da Bíblia. E não do espírito do nosso tempo que pensa que a relevância é um caminho que nos leva para a vida que nós ainda não tivemos. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é que seguir a Bíblia vai nos levar para a vida espiritual que Deus tem para nós.
Durante a explicação do texto áureo, que é o texto base da lição de hoje, isso vai ficar ainda mais evidente. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que é o nosso texto áureo desta primeira lição. Nós já tivemos aqui no canal uma lição onde nós estudamos o livro de Apocalipse. Se você for no canal e pesquisar pela playlist, você vai encontrar essa playlist com os vídeos que estudamos Apocalipse. Então, há lá um pouco mais de conteúdo sobre contexto histórico, questões de gênero de Apocalipse. Por uma questão de tempo, eu vou explicar para vocês apenas a estrutura da carta que foi escrita à igreja de Filadélfia, só esse trecho, e depois explicar apenas o versículo 8, tá bom? Então, eu começo explicando para vocês a estrutura da carta à igreja de Filadélfia. Veja que a carta começa com uma mensagem ao anjo da igreja. Essa mensagem é escrita pelo santo e verdadeiro, que abre e fecha as portas, versículo 7. Ele então faz um elogio pelas boas obras, versículo 8. Logo em seguida são feitas promessas de vindicação e proteção, versículo 9 e 10. E por fim a carta segue com uma exortação à perseverança, versículo 11. No final, como todas as cartas, há uma promessa aos vencedores, versículo 12. E a carta termina com o ouça a mensagem do Espírito, versículo de número 13. O que a gente percebe aqui? A carta começa com uma estrutura que é comum às outras sete cartas que foram escritas à igreja da Anatólia. As outras 6, né? Essa é a sétima. As 6 cartas que foram escritas às igrejas da Anatólia. Começa sempre identificando o destinatário, também identifica o remetente com um título cristológico, depois faz um elogio, e é claro que algumas delas não têm elogio, faz advertência, algumas promessas são feitas e termina sempre com um convite à perseverança. A carta da igreja de Filadélfia, diferente de outras igrejas, não tem nenhuma repreensão. Então aqui a gente não tem uma repreensão, em outras a gente tem. Uma outra informação importante sobre essa carta, e aí a gente já pode ler o versículo 8 para me explicar para vocês, diz respeito à situação daquela igreja. Os judeus que haviam ali na cidade, eles acabaram proibindo os cristãos de irem à sinagoga, não permitindo que eles participassem das liturgias sabáticas. O cristão foi excluído e proibido de ir à sinagoga. Em contrapartida, o Senhor diz que esses cristãos que foram proibidos de entrar na sinagoga, eles terão entrada garantida no templo de Deus. Porque quem tem a chave que dá entrada ao templo de Deus, a presença de Deus, é o próprio Senhor Jesus, a quem eles seguem e por quem eles têm sofrido. Então, como eles seguem a Jesus e têm sofrido por Jesus, lhes está sendo garantido este acesso à presença de Deus. Feito então essas explicações básicas sobre a carta, nós podemos agora caminhar para o versículo de número 8, que eu pretendo explicar para vocês. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, aquele que está enviando a mensagem para a igreja, que é identificado aqui como o verdadeiro, como o santo, Jesus, ele diz que conhece tudo que a igreja faz. Exatamente porque ele conhece, ele diz que sabe 3 coisas sobre a igreja. Lendo o versículo, você consegue me dizer quais são essas 3 coisas que Jesus conhece sobre a igreja? Primeira coisa que Jesus sabe é que ela tem pouca força. Segunda coisa que Jesus sabe é que ela obedeceu à sua palavra. Terceira coisa que Jesus sabe sobre esta igreja é que ela não negou o seu nome. Bom, eu queria então explicar cada um desses 3 aspectos, porque Jesus, que conhece a sua igreja, está relatando 3 coisas que ele sabe sobre a igreja de Filadélfia. Primeiro, o que significa dizer que essa igreja tem pouca força? Os comentaristas bíblicos aqui costumam concordar
que provavelmente isso está relacionado ao status social daquela igreja. Aquela igreja está localizada numa região que frequentemente sofre terremotos. Por exemplo, um desses terremotos causou uma destruição tão grande na cidade que Roma isentou aquela cidade de pagar impostos por 5 anos. Considerando que esta é uma região agrícola e é muito conhecida pelo seu vinho e pelas suas uvas, o status social dessa cidade não é tão destacado. Então, dizer que a igreja possui pouca força está relacionado a essa questão social, do lugar social que essa comunidade ocupa. Então, perceba, não é uma cidade tão importante, tão privilegiada quanto as outras, e os cristãos que estão ali têm recebido ainda prestígio menor. Então, em uma cidade nem tão prestigiada, cristãos são ainda menos prestigiados. O segundo aspecto que Jesus diz é sobre obedecer a minha palavra. O que significa obedecer a minha palavra? E há 2 aspectos muito específicos para essa frase. Primeiro, faz referência à maneira como eles receberam o evangelho. Eles ouviram a pregação do evangelho, creram no evangelho e obedeceram o evangelho. Então isso indica que o cristianismo avançou naquela cidade e você tem cristãos verdadeiros e autênticos ali. Mas o segundo sentido aqui tem a ver com este compromisso contínuo que eles assumiram com este evangelho. E lembre-se, eu disse agora há pouco que essa igreja está sofrendo oposição. Eles estão sofrendo oposição e, por causa disso, surge a terceira característica. Eles não abandonaram a sua fé. A oposição tem vindo por meio do culto ao imperador, que tem adoradores aqui na cidade. O imperador é adorado e é oferecido sacrifício a eles. E eles sofrem oposição do judaísmo daquela região. Então, apesar de toda esta oposição, eles não abandonaram a Cristo, a sua fé em Cristo. Por causa dessa decisão de obedecer a palavra e não rejeitar o nome de Jesus, que surge para a gente um aspecto relacionado ao que Jesus fez por eles. Por causa disso que eles fizeram em relação ao evangelho que creram, o texto diz que lhes foi aberto uma porta. O que significa dizer que lhes foi aberta uma porta? Eu trouxe um comentário que esclarece muito bem isso para a gente e logo em seguida eu comento com vocês. A porta aberta refere-se ao acesso deles a Deus. E isso se encaixa com o resto da carta, onde Jesus tem a chave que abre a porta para o reino. Da mesma forma, a porta aberta em Apocalipse 4:1, que você pode conferir depois também em Lucas 13:24, que concede a João acesso à sala do trono celestial. Então veja, aqueles irmãos foram impedidos de entrar na sinagoga por causa de Jesus. Mas também foi por causa de Jesus que eles foram autorizados a entrar na presença de Deus. E é isso que significa essa porta que lhes foi aberta. Se eles tivessem deixado de seguir Jesus para ter acesso a certos status sociais, para não serem rejeitados pelos seus compatriotas ou pelos judeus, se eles tivessem abandonado a fé, talvez eles teriam ganhado um status social. Mas se eles fizessem isso, eles perderiam a oportunidade de entrar por Jesus, que foi a porta que deu acesso a eles a Deus. Então, tendo que escolher, eles preferiram fazer aquilo que tornou aquela igreja relevante. O que tornou aquela igreja relevante? A fidelidade deles ao Evangelho. Antes de decidirem ser qualquer outra coisa, eles decidiram ser fiéis. Por isso que Jesus lhes abriu uma porta de acesso à presença do Senhor. E essa, de fato, é uma igreja relevante. Em um cenário de oposição e apostasia, esta igreja, com um status social reduzido pela região e por serem cristãos, eles se mostraram relevantes à fé, seguindo fielmente a Jesus Cristo, nosso Senhor. Seguindo para a terceira sessão,
eu quero encerrar essa aula fazendo algumas aplicações com base no texto bíblico que eu acabei de explicar a vocês. Primeira aplicação: mais do que status social, a igreja precisa querer estar bem diante do Senhor. No caso da igreja de Filadélfia, foi identificado que eles eram muito fracos. Essa questão social aparente, eles terem pouca força, poderia ser uma armadilha para eles. Mas, ao invés de trabalharem para melhorar a sua reputação social, eles preferiram a fidelidade. Eles poderiam até não ter boa reputação diante da sociedade, mas eles possuíam prestígio diante de Jesus. E essa sempre parece ser uma decisão que nós precisamos tomar. Diante de quem nós vamos querer ficar bem? Nós vamos querer ser amigos do mundo ou de Deus? Porque a inimizade com o mundo, a amizade com Deus é inimizade com o mundo. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós não temos como bem ficar bem na fita com os dois. Com quem nós vamos querer ter esse prestígio? E a relevância da igreja de Filadélfia se revela nisso. Eles quiseram estar bem diante do Senhor, mesmo que eles tivessem má reputação por causa disso. E veja que diversas vezes nós recebemos esses estereótipos, né, de pessoas ignorantes, pessoas burras, pessoas que conseguem ter uma fé pequena. Por quê? Porque a sociedade olha para nós e percebe que se nós abandonássemos a nossa fé, o mundo seria um lugar melhor. Querendo, às vezes, alcançar um status social, nós estamos querendo negociar aquilo que não dá para negociar. A fé que nós precisamos nos coloca bem diante de Deus, em comparação, em oposição à maneira como nós ficamos diante do mundo. Ficamos mal. Segunda aplicação: o único que pode nos levar à presença de Deus é Jesus. Nós somos uma igreja. E muitas vezes nós nos esquecemos do lugar para onde nós desejamos ir como igreja. Parece que alguns cristãos se esqueceram como uma igreja é uma religião. Por ser uma religião, o nosso intuito como igreja é levar as pessoas à presença de Deus. E para chegar até a presença de Deus, não há atalhos. Nós devemos apontar para Jesus como o único caminho. Essa é a finalidade da igreja. Mostrar que a presença de Deus é acessada por Jesus Cristo. Mas às vezes nós nos esquecemos que é isso que significa ser igreja. E nós estamos querendo dar às pessoas uma dimensão de outras coisas. Nós estamos querendo dar a elas um vislumbre de vida que não tem nada a ver com a vida de uma igreja. Isso é tão comum que até se fala mal contra a religião. A pessoa diz, a nossa igreja não é uma religião. Então a sua igreja não quer religar as pessoas a Deus? Não, nós não queremos. Nós queremos ajudar você a vencer na vida, nós queremos ajudar você a ser relevante na sociedade, nós queremos ajudar você a se colocar no mercado de trabalho. Então você não é uma igreja. Porque a igreja tem um único objetivo: indicar Jesus como sendo a porta de entrada para o aprisco das ovelhas. A igreja testemunha da obra de Cristo porque reconhece que o único que pode nos levar à presença de Deus é Jesus. É para isso que serve a igreja. A vida comunitária tem esse propósito: religar as pessoas a Deus. O objetivo da fé cristã é esse. Então, uma igreja relevante hoje é uma igreja que diz às pessoas que o nosso objetivo é a presença de Deus. Não é desfrutar de prazeres dessa vida, de benesses e coisas desse tipo. Não é ser relevante nessa sociedade. O nosso objetivo é Deus. Desejamos encontrar Jesus, conhecer o poder da sua salvação e nos deixar ser conduzido por Ele até o aprisco das ovelhas. Terceira aplicação: o critério para a bênção divina é a fidelidade. E aqui esta aplicação
Eu coloquei essas últimas duas, com base em dois comentários interessantes que eu li do Osborne sobre Apocalipse. Eu tenho um apreço muito grande pelos comentários dele. E ele levanta esse ponto aqui na igreja de Filadélfia. Essa igreja era fiel. E por causa disso, Deus lhe abriu uma porta. Olha que comentário interessante ele faz a esse respeito. Leia comigo. Citando, tens pouca força, que aparece no texto, ele diz assim: a expressão pouca força indica que a igreja não tinha tamanho nem estatura dentro da comunidade. Era desprezada e perseguida. Seus membros tinham pouca autoridade ou influência, mas eram fiéis. E este é sempre o critério para a bênção divina, não o sucesso. Eu queria endossar isso na próxima aplicação, mas fica evidente, lendo todas as cartas, que o que a igreja de Filadélfia conseguiu, ela não conseguiu pelo sucesso. Ela conseguiu pela fidelidade. Se nós queremos ser uma igreja relevante ao mundo, nós vamos conseguir essa relevância pela fidelidade. E a relevância aqui que eu estou insistindo a vocês tem a ver com sermos sal e luz deste mundo. Nós sermos diferentes e testemunhas do que Cristo fez em nossas vidas. Nós não queremos esta relevância de mostrar ao mundo um caminho que nunca existe, uma experiência inovadora, uma profissão de sucesso. Nós não queremos ser esse tipo de igreja. Nós somos uma igreja que aponta aquilo que Cristo fez por nós. A mensagem que nós temos é Jesus. Não tem a ver com seus esforços, com seu mérito, não tem a ver com suas escolhas, é Jesus. E por isso que nós somos chamados de cristãos, porque nós somos Cristos em miniatura. Tudo que nós apontamos é Jesus. Esta fidelidade às palavras de Jesus, a fé em Jesus e a obediência a Jesus garantiram à igreja de Filadélfia sucesso. Só que a igreja não queria sucesso. A igreja queria fidelidade. E o sucesso que ela alcançou foi o destino que ela chegou. O destino que ela chegou foi a presença de Deus. Agora, observe essa quarta aplicação, que é o oposto disso. É Jesus quem classifica o estado de saúde da igreja. Veja, nós vimos hoje que Jesus conhece todas as igrejas para quem ele está escrevendo sua mensagem. Como Jesus conhece, ele sabe os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma. E isso me fez lembrar, em comparação com a igreja de Filadélfia, a igreja de Sardes. Porque lá na carta à igreja de Sardes, é dito o seguinte para a igreja, capítulo 3, versículo 1. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha só, a igreja possui uma fama e uma reputação que é diferente da igreja de Filadélfia. A fama e a reputação dela é entre as comunidades. É entre as pessoas aqui, é entre a sociedade. Em comparação, diante de Deus, aquela igreja estava morta. Mais uma vez, eu recorro ao Osborne. Ele diz assim: é triste quando a única realização de uma igreja é o nome que ela dá a si mesma. Especialmente se a realidade revela que o nome é uma mentira, como aqui na igreja de Sardes. Seu passado lhe deu uma reputação diante de outras igrejas de ser viva para Cristo. Mas suas obras presentes mostram um retrato bem diferente. Eu acho sensacional essa citação, porque ela mostra para nós que a reputação que a igreja tinha sobre si, a impressão que a igreja tinha sobre si, era uma impressão falsa. Aquele que conhece a igreja está dizendo uma coisa diferente do que ela diz sobre si mesma. E isso aqui é muito importante, porque às vezes o título que nós damos para nós é diferente do título que o próprio Jesus dá. Às vezes nós estamos querendo ser a igreja mais relevante, mais importante, mais rica, que nem diz as crianças, né? Mais maior. Às vezes nós estamos procurando esses títulos que vão mostrar as nossas realizações. Aí Jesus olha para nós e diz: você na verdade está morto.
Mas Jesus, olha a reputação histórica que nós temos. Ninguém tem o som que nós temos, ninguém tem a equipe musical que nós temos, ninguém tem os pregadores que nós temos. E o Jesus responderia: e ninguém faz as obras tão má como vocês fazem. Vocês não ouvem o evangelho, vocês não obedecem ao evangelho. Você percebe a diferença de Sardes e Filadélfia? Pois bem, essa é uma igreja relevante. A igreja que Jesus olha para ela e faz bons apontamentos sobre a maneira como ela tem obedecido e sido fiel. Ao longo dos próximos meses, nós estaremos aqui estudando, então, a nossa Escola Bíblica Online. Eu espero que este conteúdo possa ser edificante para você, para a sua igreja local, para o tipo de igreja que nós desejamos construir e pensar e edificar, como comunidade de fé, com princípios bíblicos, com estruturas muito claras, firmadas na palavra de Deus, e com a consciência muito lúcida que a relevância que nós procuramos não é a relevância do mundo. Se o nosso bondoso Deus nos permitir, nós nos encontramos aqui então na próxima semana para seguirmos com o nosso estudo. Até lá.